Olá, seja bem-vindo ao Lead Talks Liderança para o Futuro, uma série de conteúdos formados por iniciativa do Grupo de Líderes Empresariais, o LEAD, com o Sistema Catarinense de Comunicação. O objetivo é levar ao conhecimento da sociedade um pouco mais sobre as histórias de empreendedorismo, a história dos pioneiros, a história de quem fez e faz acontecer na construção de um país ainda melhor. Esse conteúdo está disponível nas plataformas de televisão aberta, através do canal do SBT de Santa Catarina e também no meio digital, no portal SCC10. O grande foco é fazer com que essas histórias inspiradoras gerem ainda mais conexões, motivação e o empreendedorismo que gera valor. A nossa conversa de hoje tem a ver com saúde, bem-estar e um novo estilo de vida que toma conta do país, do mundo, especialmente na nova economia, nos novos tempos. Estamos recebendo o CEO da Catarinense Pharma, Alexandre Silva, uma das empresas que, bom, em primeiro lugar, é líder, é fabricante número 1 no Brasil de ômega 3. Além disso, é a número 2 no país em xaropes fitoterápicos, xaropes de um modo geral, e número 1 em xaropes fitoterápicos. E aqui, se me permitem, eu digo até a marca, o Melagrião, aquele que está presente em todos os lares do Brasil e que tem até uma relação de afeto com o público, com o consumidor, com certeza uma das marcas de maior afinidade emocional com todas as famílias, afinal, quem nunca foi consumidor feliz de Melagrião. Alexandre, muito obrigado por estar aqui conosco, um orgulho para o Brasil, a Catarinense Pharma. Queria te ouvir um pouquinho da história da empresa, como chegou até agora e qual é o perfil dela no mercado hoje. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Olá a todos que estão nos assistindo. Sempre dá muito orgulho em falar da nossa empresa, né? E até é muito fácil falar do que a gente vem fazendo. Mas o Catarinense Pharma, ele faz esse ano 78 anos. 78 anos. Somos de uma empresa, de um grupo que faz mais de 100 anos. Tudo começou com meu bisavô. Ele era farmacêutico, ele criou uma rede de farmácias. À época, as farmácias, elas produziam, era como se fosse mais farmácia de manipulação à época, e elas faziam produtos dentro de estabelecimentos comerciais. E muitas farmácias até existiam, por causa de um produto específico que elas faziam, correto? E ele foi criando, ele era muito empreendedor, então ele foi abrindo várias farmácias e ele criou a Drogaria e Farmácia Catarinense. Daí, em 1945, o governo editou uma lei proibindo a fabricação de medicamentos dentro de estabelecimentos comerciais. Como ele era muito empreendedor, ele fundou o Laboratório Catarinense. Que legal. Ele comprou 3, 4 farmácias que existiam por causa de um produto específico, e aí ele fundou o laboratório. Dessa forma, ele comprou o Sadol, a camomila, o bálsamo branco, o elixir, o próprio Melagrião. Então, foi dessas aquisições de farmácias que tinham produtos que ele formou o Catarinense Pharma e de lá a gente vem desenvolvendo até hoje. Que fantástico. Na verdade, então, de uma adversidade, de uma imposição restritiva, o que para muitos no país inteiro se tornou algo negativo, ele transformou numa oportunidade de negócios incrível. Exatamente, um baita empreendedor. À época, eu gosto de dizer que para chegar em Curitiba levava uma semana, então abrir uma indústria era algo até impensável e como empreendedor ele teve que também fazer setores que hoje são indústrias. Então ele tinha que ter, além do Catarinense, ele formou uma marcenaria, à época não existia as caixas de papelão, levava em caixa de madeira com palha e também criou uma divisão de vidros, soprados para fazer o vidro. Disto, a marcenaria virou uma gráfica, hoje não temos mais, foi vendida, e da vidraria criou-se uma empresa de plásticos, que já tem 40 anos, inclusive, que é a AB Plast, faz parte do grupo, e faz embalagens plásticas aí para farmacêutica e principalmente para cosméticos com alta qualidade. Que fantástico. Então, na verdade, são empreendedores brasileiros que em qualquer lugar do mundo seriam um tema de filme, em Hollywood, vários livros publicados. É um pouco o objetivo aqui do Lead Talks, claro, guardadas as proporções, é dar visibilidade para essas histórias incríveis, porque muitos de nós acreditamos que os tempos difíceis são os atuais, que é a concorrência, o mercado, as adversidades, Mais difícil mesmo era ser pioneiro empreendedor
naquele momento, né? Muitas vezes sem regulação, muitas vezes com ambiente incerto, muitas vezes sem nenhum consumidor ainda educado ou preparado, né? Para aquela solução. E vocês, na verdade, foram pioneiros vendendo saúde e bem-estar. Eu queria que você falasse um pouco até dessa migração de posicionamento da Laboratórios Catarinense Sim. para o conceito atual de Catarinense Pharma, né? Correto. Desde o início, ele comprou produtos, nós fomos, até bom falar um pouquinho como é que era Santa Catarina na época, a gente foi colonizado por europeus. E os europeus têm muita tradição em manipulação de plantas, certo? Então, era muito natural ter produtos à base de plantas. O maior produtor de fitoterapia do mundo é a Alemanha, e continua sendo. Então, nossos primeiros produtos eram todos à base de plantas, praticamente a maioria. Então, nós nos formamos como uma empresa fitoterápica. Até hoje, nós fazemos os próprios extratos. A gente compra as plantas, traz para dentro de casa, faz análise botânica, faz análise bioquímica e faz os próprios extratos para formar o produto, né? Mas, esse meu bisavô, de tão genial e tão empreendedor, ele deixou claro qual que era o propósito da empresa, inclusive dentro do logo. Quando ele criou o logo da empresa, ele botou a fonte da saúde. Então, nós somos ser fonte de saúde é o nosso propósito. Então, mas o que é saúde? Né? Muitas pessoas acham que saúde é ele só lembra quando precisa procurar um médico, quando precisa curar de alguma coisa. Mas nós sempre entendemos que é algo a mais, que não é só a parte curativa, mas sim também a parte preventiva. Há mais de 40 anos a gente tinha uma linha, e hoje pertence até hoje, que era uma linha de suplementação alimentar. À época com óleo de alho, óleo de guaraná em pó, guaraná comprimido, mas era muito tímida a venda, muito pequena, mas você se vendia. Alguns talvez vão lembrar, se chamava Fonte de Saúde, inclusive a linha, né? E nós nunca abandonamos ela, sempre desenvolvemos, e já na nossa geração, na terceira geração, nós demos um pouco mais de ênfase, na quarta geração, eu sou quarta geração, já somos a quarta, né? Eu com meus irmãos, nós demos ênfase a essa parte de suplementar, de você estar sempre bem, buscando uma saúde diária e não só curativa. Ou seja, a saúde é um bem-estar e não a ideia do remédio, talvez... o próprio nome anterior, laboratório, remetia um pouco à ideia de procurar uma cura, um remédio, né? E agora Catarinense Pharma, me parece, pelo menos como consumidor, farma da natureza, né? da farmacologia. Farma de farmacêutico, né? O nome laboratório hoje, ele está sendo muito usado para análises clínicas. Perfeito. Né? Então, os laboratórios, análises clínicas, eles estão no laboratório. Então, praticamente todos esses farmacêuticos começaram a botar a marca Pharma, né? Farmacêutica. E a nossa, por ter tanta tradição, a gente botou o PH, né? Que é assim como se falava farmacêutico na época, que foi fundado. Muito legal. Né? E encaminhando ali também, nesse momento de novos comportamentos, a pandemia trouxe um legado de mudança de hábitos, né? As pessoas, eu sempre costumo pensar que a pandemia trouxe dois sentimentos que não se tinha até então tão claro. Um é o sentimento de que nós podemos morrer, né? E o outro sentimento do ponto de vista de negócios, de empresas, também a sustentabilidade financeira planejada, prevista para, diante de situações difíceis, você ter recursos, reservas, né? Na pandemia, mesmo nos Estados Unidos, 90% das empresas não tinham caixa para mais de 6 meses sem receita, né? Então, demonstrou uma fragilidade muito grande sobre esse pensado futuro, para as empresas e para a gente como pessoa, claro. Como que isso impacta a Catarinense Pharma e seu portfólio? Como esse novo olhar para a vida, para o bem-estar, para a saúde, né? De algum modo, casou com o propósito e com o portfólio da empresa, né? Certo. Ele fez uma antecipação de demanda, né? A Covid, ela antecipou esse cuidado à saúde. A partir do momento que as pessoas viram que pessoas saudáveis pegavam a Covid e iam para a internação e acabavam falecendo, e aí, mas tinha comorbidade. Mas o que era comorbidade? Era uma falta de vitamina, uma falta de exercício físico, uma falta de uma vida saudável, né? Você passou a ter uma antecipação dessa demanda à procura de você estar bem saudável. Nós temos que entender que, antigamente, a população, ela vivia mais, ela comia mais. Nem tanto.
né, a população atingia 40, 50 anos de idade, era o máximo que se atingia, principalmente os homens, né? E hoje a população também, ela quer chegar com mais idade, mas bem, e não numa cadeira de rodas, não acamado, sem lembrar de ninguém, ela quer chegar para curtir os netos, e não só cuidar dos netos, né? Então, isto também é antecipação de demanda, né? E a Catarinense Pharma estava, como eu falei, já há 40 anos pensando nisso, não só na parte curativa, mas na parte preventiva. Então, quando veio a Covid, ela antecipou muitos anos do que a gente projetava de demanda, né? Antecipou, então até foi, né, uma corrida, porque você tinha todas as restrições de deslocamento, de como fazer a produção, né? Nós estávamos montando a nossa filial, hoje o Catarinense Pharma, ele tem uma filial no município de Aparecida de Goiânia, no estado de Goiás. Era um projeto já de 6 anos antes da pandemia, já estávamos projetando, e ele foi atrasado, então era necessário fazer para dar conta dessa nova demanda, né? Eu não vejo uma mudança, eu vejo que isso vai continuar. Veio para ficar. Veio para ficar, ela já era uma mudança, mas veio, né? As pessoas, elas não conseguem consumir num prato de alimento todas as vitaminas necessárias. Isto é impossível, né? Eu posso comer o melhor que tem e tudo mais, eu posso comer o mais colorido que tem o prato, sempre vai faltar um tipo de vitamina, ou porque naqueles vegetais não tem, ou porque algumas são através do sol, outras através da água e assim por diante. Então, uma suplementação é necessária para eu ter uma vida mais prolongada e de qualidade. E só explorando um pouquinho melhor isso, Alexandre, me fala um pouquinho especificamente do ômega 3, até aproveitando esse espaço para esclarecer, desmistificar. Houve um boom recente, né, sobre o ômega 3 e suas propriedades e benefícios, né? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa linha que hoje vocês são líder no país dessa categoria específica, né? Sim, o ômega 3, né, eu não sou farmacêutico, né, então eu não vou me ater aqui a entrar em todos os detalhes do benefício, só digo que ele é um produto que deveria ser consumido por todas as pessoas adultas e também os infantis, mas aí tem a dosagem adequada para isso. Por quê? Porque ele só tem benefícios para o corpo humano. Quanto mais se estuda o ômega 3, mais trazem benefícios e nenhum malefício dele, né? Então, a parte do coração, ele traz um benefício muito grande, mas não só isso, também grávidas que tomam com a parte cognitiva na formação do bebê, do cérebro e assim por diante. Na Covid, ele foi muito utilizado para combater a parte cognitiva das pessoas que foi muito afetada na Covid, o pós-Covid. Muitas pessoas ficaram com lentidão, com a questão de memória, de memória e tudo mais. Não é que ele vai voltar a memória, ele ajuda já tem comprovado que ele veio ajudando, veio ficar. Então, todo mundo que entra numa farmácia e sair com ômega 3 faz bem para si mesmo. Perfeito. É um produto que faz muito bem. Assim como também polivitamínicos e como eu comentei, né? Por melhor que você se alimente, eu garanto que uma vitamina está em defasagem no seu corpo, então é necessário uma suplementação. Alexandre, queria te ouvir um pouquinho agora, voltando ao aspecto de gestão empresarial, né? O LEAD hoje, como grupo empresarial, tem como um dos pilares compartilhar as melhores práticas, né, relacionadas à responsabilidade social, sustentabilidade e governança, ou seja, ser uma empresa cada vez mais cidadã. Eu gosto muito de uma frase do Capitalismo Consciente, que diz que assim como o ser humano não vive sem comida, mas não vive só de comida, uma empresa não vive sem lucro, mas Sim. não pode viver só de lucro. Então, se a gente for lembrar, o primeiro documento que uma empresa tem, quando é constituída, chama-se contrato social. Ela tem um contrato com a sociedade, ela tem um combinado de gerar valor para a sociedade. Então, resgatando esses princípios, o LEAD procura sempre compartilhar os cases de sucesso de organizações que se pautam, não porque é um modismo de indicadores atuais como o ESG, onde investidores, bolsa de valores, consumidores cada vez valorizam mais empresas com esse compromisso, mas não por acaso, porque são as empresas mais longevas e mais rentáveis, inclusive no longo prazo. Ou seja, fazer o bem dá lucro, né? Sim. É melhor ter uma visão de longo prazo, é melhor para todos os chamados stakeholders do que a empresa que pensa apenas de forma imediatista, né? E eu sei o quanto a Catarinense Pharma tem isso como princípio. Queria te ouvir um pouquinho qual é o olhar hoje da gestão da empresa sobre esses 3 aspectos, né? Que de algum modo está no DNA da organização, né?
Nós temos o lado social muito aguçado dentro das empresas, mas ele nunca foi e nunca será motivo de marketing, né? A gente tem um instituto, esse instituto ele engloba ações que tem mais, olha, bobear 50 anos, que a gente faz as ações sociais né, que a empresa fazia sem ter um instituto, mas já fazia, e foi englobado no instituto já há uns 20, 25 anos. Hoje tem um instituto que chama A Fonte da Alegria, né? Ele sai, né, da Fonte da Saúde e a Fonte da Alegria, Legal. nosso instituto, e ele faz várias ações na cidade, desde doações para instituições de caridade que tratam de crianças e até para idosos, né? Mas a gente não trata isso como uma questão de marketing, é uma questão realmente de algo de fazer a diferença para a sua sociedade. Deu certo. Durante a pandemia, fomos uma das primeiras empresas a fazer doação de respiradores e assim por diante, né? Como de acordo com a necessidade da sociedade do momento, você também está sempre atuando e fazendo como. Também sabemos que a parte social, né, a parte dos nossos colaboradores, essa é a mais importante, né? Nós trabalhamos com 3 valores dentro da nossa empresa: alegria, humildade e honra. Então, o que seria isso? Alegria em fazer um ambiente alegre, um ambiente bom de se trabalhar. Não é um ambiente que não tenha meta, não tenha pressão. Cobrança. Tem sim cobrança, lógico que tem. Toda empresa tem suas metas a serem batidas, mas de uma forma alegre, de uma forma que eu goste de vir trabalhar. Humildade e ensinar e aprender a todo momento. Não importa a cadeira que você está sentando no momento, mas com uma empresa de 78 anos, ela é provisória, o seu sentar nela. A cadeira é permanente, mas o seu sentar é provisório. Então, você tem que ensinar e aprender sempre constante. E a honra em honrar aquilo que você faz, aquilo que você fala. E isso a gente preconiza em todos os ambientes de trabalho. Com isso, a gente faz um ambiente muito legal, um ambiente bem interessante de trabalho, dos quais nós temos, é muito comum você ter filhos, netos que querem trabalhar, amigos que foram indicados para vir trabalhar com você. Então, eu falo, esse é um termômetro maravilhoso. Se nós temos pessoas da própria família que ele indicou para trabalhar onde ele trabalha, é porque ele é feliz, é porque ele acha que é um ambiente muito bom. É o melhor indicador, né? É o melhor indicador. Aí, falando um pouquinho de ESG na parte ambiental, nós somos uma empresa não poluidora, né? Qualquer resíduo que a gente tem, ele é reciclado. Nós somos no meio de Joinville. Quem conhece Joinville sabe que a Catalense Pharma está lá no meio. Eu até gosto de contar que meu bisavô, quando comprou o terreno, a minha bisavó perguntou para que tão longe do centro. E hoje nós estamos no meio do centro, né? Isso foi por causa da busca de uma filial, porque hoje não temos nem onde crescer. Então é impossível, é incabível você estar no meio do centro e ainda ser poluente, né? Então nós temos a empresa ali e não somos poluentes, então convivemos muito bem com os vizinhos em torno, né? Não temos poluição nenhuma, nem sonora, nem nada. A nossa fábrica, por legislação e tudo mais, tudo que é produzido lá dentro, o ar, ele é filtrado. Ele sai mais limpo do que entrou, né? Então, é nesse nível de detalhe. Fantástico. E a parte governamental, por mais que seja uma empresa familiar, por mais que esteja na mão da família as ações, nós somos auditados já mais de, vou dizer, 2 gerações e meia, deixa eu dar umas boas décadas, que é uma forma de auditar para mostrar também que você não está lesando nem os teus e nem a sociedade, né? Visto aí o que pode ser lesar também, fazer uma gestão fraudulenta, você pode lesar o teu ecossistema como um todo. Sim, né? A transparência, a ética, né, aberta à sociedade. E você falou aí, a gente tem um movimento no LEAD, Alexandre, que é como você sabe bem, né, que é o mote Empresa Saudável. O grande movimento hoje do LEAD é empresa de sucesso, é empresa saudável. Entendendo essa saúde, que no passado era associada à saúde financeira, contábil, caixa, liquidez, hoje a saúde de uma empresa é o que você mencionou, ambiente organizacional, um ambiente que atrai as pessoas, que engaje, que não seja tóxico, que não tenha práticas nocivas, né? Enfim, então, um exemplo fantástico aí da Catalense Pharma. Deixa eu dar um exemplo do que falo, o que é uma saúde na empresa, né? Nós, após a pandemia, né, nosso setor não parou, então a gente trabalhou durante a pandemia e tudo mais, com todos os cuidados, né, sempre tendo cuidado total para não ter contaminação. Fomos muito felizes e eficazes no assunto. E agora, o pós-pandemia mostrou muitos problemas mentais das pessoas, né? Nós estávamos com muitos colaboradores com
problemas sérios, né? Diversos problemas, todos ligados à parte mental, familiar, depressão, né? Mas muitos perderam entes, né? Alguma coisa, ou até o próprio medo gerado, né? Será que vai ter outra onda? E criou uma instabilidade. E por acontecimentos, acabei conhecendo uma pessoa que ela veio prestar, falou assim, olha, eu quero prestar serviço de capelania para as suas empresas. Eu falei, bom, primeiramente, o que é, né? E onde você atua? Ele falou assim, bom, você é a primeira empresa que eu estou vindo conversar e capelania é um cuidar das pessoas né, com a palavra da Bíblia, mas sem ser religião. É um acolhimento. E me chamou muita atenção, me deu primeiro um pensar, dizer, pô, não posso transformar isso num viés religioso, né? Eu tenho que respeitar todas as religiões, né? Todos os seus credos, mas eu gosto também de, às vezes, testar na prática, então pedi para testar na prática e pedi para fazer, primeiramente, com as nossas enfermeiras. Quem que são as enfermeiras das empresas? É o RH. Legal. Né? O RH são eles que lidam diretamente... Perfeita analogia, muito legal. Né? Eles lidam diretamente com o seu colaborador, eles sabem o que está acontecendo. Né? O diretor, ele é o médico, ele dá o padrão, mas a enfermeira sabe. Então, nós começamos a lidar com o RH, fazendo essa parte de capelania. Eu tive relatos fantásticos dessas pessoas de RH, por quê? Porque elas acabam segurando toda essa carga psicológica dos outros e não foram preparados para lidar, eles não são psicólogos, né? Perfeito. Né? Não são médicos, são psiquiatras. Então, foi muito legal, alguns meses desse trabalho e depois nós passamos a atender outras áreas, outras pessoas. Nunca foi um projeto divulgado, não é de boca a boca, né? E ele já pratica 1 dia e meio por semana nas nossas empresas, né? Às 8 horas e mais 4 horas no outro dia, em que o colaborador ele entra na sala e a empresa não tem o direito de saber o que ele conversou. É só ele e o capelão, é uma palavra entre os dois e faz bem para os dois. E nós estamos tendo os relatos magníficos de pessoas que estavam em depressão, pessoas que estavam com filho depressivo, até pessoas que médicos tinham dito que não podiam mais engravidar e hoje estão grávidas. Que legal. Porque acaba dando uma confiança. Então é um projeto muito bacana, nós estamos até estudando um pouco mais e eu acredito que isso também é o que é uma empresa saudável, né? Se você não cuida de quem está com você, né, não adianta você estar com o caixa cheio, né? E os líderes totalmente, né, sem condições de trabalhar. E nesse caso aí, elevando o estado de espírito, não no sentido religioso, espiritual, mas no sentido do estado de espírito, do ânimo, né? Do ânimo. Que vem de alma, do latino, do ânimo das pessoas, né? Que são, sem demagogia alguma, a organização, são as pessoas, né? Então, fora isso, Sim. São apenas números e letras, né? Caminhando assim para o final, Alexandre, eu queria muito ouvir um pouco da sua história, né, dessa sua trajetória, 4ª geração. Nós temos muito orgulho entre o grupo empresarial, em todo o sistema, né? Várias empresas extraordinárias, longevas, né? Algumas centenárias, outras caminhando para o centenário, gerações se sucedendo. Para nós, para o Brasil, esse é um grande desafio, que as empresas consigam ser perenes ao longo do tempo, e está mais do que comprovado que empresas profissionais, mas com DNA familiar, dão mais resultado para a sociedade enquanto geração de valor, né, do que aquelas puramente, digamos, um pouco mais sem essa identidade, sem essa alma, né, muitas vezes preservada do fundador. Então, eu queria te ouvir um pouquinho da tua trajetória pessoal e qual é o seu olhar de futuro, né, da empresa, do empreendedorismo, como esses seus valores ajudaram a formar o Alexandre de hoje e qual a sua mensagem, o seu olhar de futuro para os novos líderes, os novos Alexandres que virão. Né? Certo. Sendo da família, né, da família fundadora, então é muito natural. As pessoas me perguntam quanto tempo que eu trabalho na empresa. Eu falo exatamente a minha idade, eu falo 43 anos. Porque todo ente familiar que faz parte de uma indústria familiar,
ele escuta falar desde o momento que ele nasceu. Eu brinco que a empresa passa a ser um ente familiar que senta na mesa, né, nos momentos de domingo. Então, foi muito natural esse desenvolver para lidar com a empresa, né? Então, eu me formei em administração, né, fui fazer em São Paulo, procurei fazer uma faculdade muito boa, mas assim que acabou, eu voltei para Joinville, já vim trabalhar nas empresas. Acabei caminhando muito para a parte financeira e controladoria, então acabei assumindo, lógico, depois de um caminhar, né, de tempo, a própria diretoria financeira e administrativa. E aí, eu acabei depois, um ano antes da pandemia, já fazendo uma sucessão, né, que o meu irmão era o presidente, então acabei trabalhando em 2019 já para sucedê-lo, né, e assumi a presidência, de fato, né, em 2020, em janeiro. Né? E aí, em março, veio a pandemia. Momento mais oportuno impossível, né? Momento mais oportuno impossível. E, olha, não existe faculdade, curso, pós-graduação que ensine isto, né? Você realmente passa, você tem que passar, tem que liderar e tudo mais. E o que eu gosto de falar para as pessoas que estão estudando, primeiro, faça o que você gosta, certo? Não adianta você ser frustrado a vida toda, ganhar dinheiro, mas ser frustrado. Não vai dar muito certo. Né? Um momento, a tua mente vai dar um problema. Eu tenho um ditado que eu escutei e adaptei ele. Escutei de um consultor e adaptei. Né? E na vida empresarial eu levei bastante isso. Que faturamento é vaidade. Lucro é sanidade. Caixa é rei. Mas a perpetuidade da empresa é a liderança. Então, você tem que cuidar dela. E antes, eu só escutava até o caixa. Quando eu assumi a presidência, eu vi que a liderança ela é mais importante do que o próprio caixa. Tem empresas que estão muito bem financeiramente, mas têm um futuro não próspero, porque não cuidaram dessa liderança, não souberam fazer a passagem de bastão para a próxima liderança. Né? Quantas empresas estão aí ainda numa geração antiga, numa geração que não formou líderes, uma geração centralizadora, né? Então isso é muito importante. Você está sempre pensando quem serão os seus sucessores e de que forma você está tratando todos, né? O Catarinense Pharma, ele é uma empresa que ele tem produtos já centenários, mais antigos que a empresa, mas nunca deixou de estudá-los. O Melagrão é um produto muito estudado, com muitas na parte sanitária mesmo, a gente estuda ele, comprovações científicas, assim como todos os nossos fitoterápicos, não importa se eles são antigos, a gente estuda e vai melhorando as fórmulas. E também estamos sempre procurando olhar aquilo que o consumidor necessita. Então, a suplementação, ela já existia, ela foi percebida na pandemia, mas ela já existia. Então, ela está aqui e ela veio para ficar e ampliar. Né? Como digo, nós não queremos chegar apenas na terceira idade, nós queremos chegar bem e muito bem. Né? E para isso eu preciso pensar desde hoje. Né? E também temos pesquisas disruptivas. Nós temos uma pesquisa e estamos estudando uma planta brasileira para ser um antidepressivo natural. Né? Só que ele ainda está em fase de estudo. Quando ele é disruptivo na parte farmacêutica, ele é bem longo, demorado, custoso. Então, ele tem todo um caminhar ainda, mas a gente já está desde hoje já fazendo esse investimento. Fantástico. Então, o PDI é algo muito sério, levado a sério nas nossas empresas. Fantástico. Uma alegria enorme compartilhar com o nosso público um pouco da história de uma empresa que não só tem história, passado, pioneira, mas principalmente tem futuro. Ouvimos Alexandre Silva, presidente da Catarinense Pharma, uma empresa líder no segmento de produtos relacionados à saúde e bem-estar. A pauta que está na ordem do dia de todas as pessoas em todo o mundo. Acompanhe esse conteúdo nas plataformas do LEAD, em todas as redes sociais e nos eventos e no calendário de atividades que o LEAD desenvolve ao longo do ano e também nas plataformas do Sistema Catarinense de Comunicação. LEAD Talks, Liderança para o Futuro, onde empresas, marcas e líderes compartilham um pouco de seus cases inspiradores. Nos encontramos no próximo conteúdo.